Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta terça-feira, dia 25 de junho. Em 25 de junho de 1951, a CBS, nos Estados Unidos, fez a primeira emissão de TV a cores. Levamos 22 anos para fazer a mesma coisa. Foi em 1972, na Festa da Uva. Presença do presidente Médici. Eu estava no Jornal do Brasil cobrindo. Primeira transmissão. 22 anos, 21 anos depois. Até parece câmbio automático, né? Lá naquele tempo da televisão a cores dos Estados Unidos, 1951, câmbio automático já era de produção em série dos automóveis. Era o ordinário. A exceção era o câmbio manual. Demorou uns bons 50 anos para chegar aqui, né? Incrível. Chegava aqui quando a gente importava carros americanos nos anos 50. Depois que passamos a produzir automóveis aqui, passamos a produzir as carroças a que se referiu o Collor. Finalmente, hoje, estamos praticamente ao par da indústria americana e europeia. Bom, vamos então aos assuntos de hoje. O assunto básico é o Supremo, mais uma vez. Mas é por causa do Supremo mesmo. Ninguém botou na cabeça de ministro do Supremo as ideias que saem de lá. Então a responsabilidade é deles, por estarem no noticiário. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, o assunto é aquele de que falei ontem, descriminalizar o porte de droga. De qualquer droga, como disse o ministro Toffoli. E o ministro Toffoli tinha feito um voto que ninguém entendeu e ficou sendo assim um voto de terceira via, disseram. Só que ele depois teve que explicar o voto dele. E aí, explicando o voto dele, o presidente do Supremo, Barroso, concluiu que o Supremo, então, formava a maioria. Era o 6º voto em 11, pronto, já tem maioria, está decidido que não criminaliza o pequeno traficante. Aquele que está levando maconha para algum lugar, qualquer droga, disse o Toffoli. Cocaína. Né? Incrível. Se a gente pensar que isso foi feito na cara do Congresso Nacional, quando uma emenda constitucional que considera crime a posse de qualquer quantidade de qualquer droga ilícita, né? Já aprovou, o Senado já aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara já aprovou, só falta o Senado, o plenário aprovar, depende de o presidente Arthur Lira pautar. A autoria dessa emenda constitucional é do presidente do Congresso, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele botou a boca no mundo. Ele convocou a imprensa para dizer que esse assunto do Congresso não é do Supremo. O Supremo está desrespeitando até a Anvisa. Está chutando coisas, observações científicas, levantamentos. Todo mundo sabe que, por exemplo, a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Confirma-se o que o presidente da CNBB me disse ontem. E disse, olha, eu não estou desinformado como o ministro Barroso acha que eu estou. Não, não estou. Eu estou sabendo claramente que o Supremo está descriminalizando. Né? Aí o ministro Barroso tem um sofisma. E o sofisma é o seguinte:
é que não diz que a droga não seja ilícita, só diz que não é crime. Será que ele já deu uma olhada para ver o significado de licitude e ilicitude? O que é lícito vem do latim licitus, permissivo, que se permite, que é permitido. E ilícito é o que não é permitido e é proibido por lei. Se quiser conferir em dicionário etimológico da Nova Fronteira, na língua latina, ou mesmo no Aurélio, vai encontrar isso. É elementar. Né? Mas houve uma puerilidade insistente com esse assunto. Num progressismo ao contrário. Porque, como me disse Dom Jaime Spengler, o presidente da CNBB, né, ele trabalhou com assistência a viciados, né, ele assistiu à destruição da pessoa e à destruição de suas famílias, seus irmãos, seus pais, seus avós, a tragédia a que a droga leva. E tem outra coisa evidente. Quem ressaltou isso? Ministro Fux. Ministro Fux. Ministro Fux hoje foi o herói do dia lá no Supremo. Ele se insurgiu contra tudo que estava vendo lá. Se rebelou. Disse, olha, peraí, o tráfico de droga não é um crime hediondo? Então, alguém que compra o produto de um criminoso hediondo está isento de... não é criminoso também? Qualquer pessoa que vai comprar o produto de um crime, né, é o receptador. É o crime de receptação. Além do que ele pode ser usado para entregar a droga a um outro comprador. E ele passa a ser traficante e não consumidor cúmplice. Quem é que sustenta o tráfico? Na compra de armas, o tráfico pode comprar armas porque vende a cocaína, vende a maconha, vende a droga. Alguém sustenta. O próprio Supremo não está querendo pegar quem financiou o transporte para os manifestantes do 8 de janeiro, mas não pega o que está financiando o traficante? Que estranho, que incoerência. Ministro Fux, ex-presidente do Supremo, disse que pior do que um juiz que não entende de direito é um juiz que não seja coerente. Ele está sendo coerente e eu dou o meu testemunho, porque várias vezes eu citei o discurso dele quando ele assumiu a presidência do Supremo. E ele disse que não é com o Supremo assuntos políticos que devam ser decididos no plenário próprio, que são os plenários da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional, que é a reunião conjunta das duas casas. Assuntos políticos não são assuntos do Supremo, disse ele. Nós não somos os julgadores máximos de questões políticas. Nós somos um órgão técnico, nós não fomos nem eleitos, ele lembrou. Nós não governamos o país porque não fomos eleitos. Os eleitos são os deputados e senadores, foram eleitos para fazer leis. Nós não fomos eleitos para fazer leis, nem devemos fazer leis. Porque o sofisma era, porque há um vácuo legal. Mas se o legislativo teve a vontade de deixar o vácuo legal, é porque essa é a decisão do legislativo. Não? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se faltou destacar alguma coisa nessa questão aí que foi o dia todo. Né? A Procuradoria-Geral da República recomendou arquivar esse caso lá de São Paulo, que está sendo examinado no Supremo, né? Porque o Congresso já estava decidindo. A decisão é do Congresso, é o primeiro dos poderes. A própria Constituição diz isso, escreve isso no 2º artigo. O primeiro dos poderes é o Poder Legislativo, depois é o Poder Executivo e, por último, o Poder Judiciário. O ministro Toffoli, em outro sofisma,
fez uma conta adolescente. Disse, olha, a gente é indicado pelo presidente da República que tem tantos milhões de votos. Depois a gente é sabatinado e aprovado no Senado que tem tantos milhões de votos. Portanto, nós temos 100 milhões de votos. Portanto, que silogismo. Aprendeu esse silogismo na faculdade de Direito? Não. Não. Bom, e aí, para completar, né, a ministra Carmen Lúcia, que recusou o convite de ir lá para o evento de Gilmar Mendes em Lisboa, para onde estão indo meia dúzia de ministros do Supremo, 10 ministros do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, uns 6 ministros do governo Lula, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, deputados, senadores. Ela não foi. E está insistindo numa coisa. Olha, vamos parar com encontros à distância. O ministro Toffoli chegou a dizer uma ocasião, agora há pouco, né? Até viemos no mesmo avião, eu sem vê-lo. Ele, em Madrid, disse que participou de uma sessão do Supremo lá de Madrid. Né? Ela quer parar com isso. Ela é agora presidente da Justiça Eleitoral. Diz, pô, em ano eleitoral, a gente não vai fazer reunião de olho no olho, como diz o ministro aposentado Marco Aurélio. Julgamento tem que ser olho no olho, inclusive olho no olho do defensor, do acusador, do Ministério Público, do advogado. Né? E, enfim, aproveitando para registrar, André Mendonça hoje está tomando posse como ministro, no lugar de Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral. Estamos no dia 6 de outubro, vamos ter eleição. Só para terminar com a brilhante fala de Fux. Trechos. Né? Nós não somos eleitos. Ativismo judicial não deve existir aqui. Né? O judiciário está decidindo sobre aquilo que não é seu. Está havendo uso imoderado de superpoderes. Por isso o Supremo não está gozando mais da opinião pública. A gente não tem que posar para pesquisas de opinião, né? Mas esse uso imoderado do poder está nos derrubando. Né? Nós temos que ficar mais próximos do que é da consciência do povo. Digamos, a cultura nacional pergunte para o povo sobre maconha, sobre aborto. Né? Isso tem que ir para a arena política. Na democracia, atenção, na democracia, ministro Fux, a instância maior é o parlamento. Então é isso. Ele termina dizendo, o judiciário tem que ser passivo. E está aí no ativismo judicial. É uma voz lá no deserto que talvez alivie o Supremo, desculpem o trocadilho óbvio, está numa camisa de 11 varas. Afundando não como por ser a instituição, mas por causa de atuação de integrantes. Será que eles não têm medo da história? História com H maiúsculo? De Brasília, Alexandre Garcia.